Se me dissesse o seguinte, a gente viveu um momento de glória brutal com a seleção feminina e masculina. A feminina, bom, a masculina lá atrás com o Zé, depois com o Bernardinho e depois mais pra frente a seleção feminina com o Zé. Ganhamos campeonatos mundiais, ganhamos Olimpíadas e tudo mais, sofremos duras derrotas, como foi aquela virada absurda que as meninas sofreram no último set, mas depois elas se recuperaram e venceram. Mas nos últimos anos, bom, tô falando de um lugar aqui, de um cara que não é o cara que mais acompanha a fundo, mas a minha percepção é de uma certa caída em termos de resultados nos últimos anos. Se eu estiver equivocado, você me fala. Essa caída, se ela for de fato verdadeira, ela se deve a uma entre-safra que é normal na modalidade, a uma questão de investimento? Como é que você vê na ponta do iceberg que a seleção brasileira, tanto masculina como feminina, os últimos anos os resultados não terem sido, pelo menos aqueles que eu tô dizendo, aqueles que a gente estava acostumado, porque no Brasil, no vôlei, era um negócio, chegou uma época que era barbada, Olimpíadas é uma medalha garantida, Brasil, pelo menos uma de ouro, feminino ou masculino vai ganhar. Chegar na final é vexame, né? Como é que você tem visto esse momento atual? Não, gente, é exatamente o que você falou da entre-safra. Uhum. As pessoas esquecem um pouco o passado, né? Por exemplo, a gente tem sempre essa entre-safra. É só você pegar os anos que foram as medalhas. Você vai perceber os gaps. Você vai falar, caraca. É verdade. Por que tem esse gap? Porque, gente, é natural. Não tem jeito. Aí a gente vê que é muito difícil pra mim ver os ídolos se aposentando. Vocês vão receber a Sheila aqui, que eu já sei. Sexta-feira. Nossa, maravilhosa. Ela é impressionante, né? Caraca. A melhor do mundo. Muito. Não, ela era referência ali. Referência, é um animal jogando, lindo. Tranquilaça, né? Não, Frias. E ali Fria. fria, né? Um movimento bonito de bater na bola. Coisa linda. Mas a Sheila vai saber falar isso muito bem, porque ela fez parte de, né, a geração campeã olímpica, mas ela pegou, como ela viveu o vôlei no período do feminino, que não ganhava. As meninas eram, inclusive, chamadas de amarelonas. Sim, por causa daquela virada. Exatamente. E porque, cadê a medalha? Não vem resultado, cadê o ouro? Não tem nada, não sei o quê. A geração do seu pai ganhou o ouro, né? Ganhou o ouro. A primeira. Antes, meu pai teve o quê? A prata. Sim. Tem que lembrar. Foi aqui em Barcelona, né? 92. Meu pai foi Barcelona, 92. Então, assim... Ai, gente, uma Olimpíada em Barcelona. Vamos repetir, gente. Ninguém quer fazer uma Olimpíada em Barcelona? Vamos Barcelona. Dá pra fazer amanhã, né? Tá tudo pronto, velho. Estamos todo mundo de bobeira. A Copa do Mundo começou ainda. Mas, assim, essa entre-safra vai existir. Você vai ver os períodos. Você vai ver como existe a evoluçãozinha, assim, né? Como vai. Então, ganhamos tudo. É isso que você falou. Eu estava acostumado. Vamos pra Olimpíada? Medalha com certeza. Nem vou me preocupar. Não vou arrancar um cabelo, porque vai ser de boa. E aí, do nada, aí ganhamos tudo e de repente, caraca, nada. Vai existir porque a gente tem que renovar, galera. Claro. E a renovação, ela tem o seu momento para acontecer e o seu período de crescimento, de evolução. Então, as meninas chegam muito novas, né? O Zé Roberto já renovou um pouco antes do Bernardo agora. Lembrando que o Bernardo também voltou, né? Antes do Bernardo tava o Renan. Então, assim... renovamos a feminina um pouco antes, agora estamos começando a masculina mesmo. E aí, você vai ter que dar cancha pra essa galera. Então, essa galera vai ter que sofrer. Essa galera vai ter que perder. Porque a derrota, ela é fundamental pra vitória. Porque não existe um sem o outro. Você só vai entender o que é uma vitória e como você vai chegar lá se você perder, se você se sentir derrotado, se você sentir esse gosto péssimo na boca, que deve ser, entendeu? Então, assim, é um processo e não adianta, quero atropelar, quero que seja amanhã, quero que seja ano que vem. Não tem como, a gente não tem como pular etapas e pular a experiência que você vai ganhar nesses momentos. E lembrando que também, claro, o esporte vive de detalhes, né? A gente tem muitos detalhes. Olimpíada, então, são momentos assim que você fala, cara, se aquela bola tivesse ido... Muda uma história. Muda uma história, o jogo teria sido muito diferente. Então, assim, principalmente esporte olímpico, vários esportes são, assim, definidos muito no detalhe. Então, eu acho que a gente precisa ter uma paciência. Não vai ter muito jeito. O vôlei precisa respirar e as meninas e os meninos mais novos vão começar a ganhar essa experiência e a gente vai começar a ver esse resultado. Já estamos vendo, na minha opinião, a seleção feminina foi bronze no Mundial de Vôlei agora.
5 das meninas que estavam eram... 5 ou 6 agora não lembro, mas eu acho que eram 5. Elas eram estreantes em mundiais. Primeira vez na vida jogando mundial. Já pega uma cancha, né? Você vê a Marcélia, líbero, primeira vez. Cara, ela estreou na seleção praticamente mundial jogando titular. Entendeu? Responsabilidade fodida. Então aí você tem a Júlia Cudes. Entendeu? Cara, e a gente tem... E são jogadoras que você já olha e fala... Fenômeno. Fenômeno. Então você tem nos meninos a mesma coisa. Uma galera muito nova. O Darlan, o Lucas Bergman. Assim como a Júlia Bergman no feminino. Então, assim... A gente vai precisar, sim, ter um pouco de paciência. Por mais que o torcedor brasileiro, vocês sabem... Não seja forte do torcedor brasileiro. A paciência não chega a ser, né? O nosso top 1. Basta ver a seleção de futebol aí. Pois é. Aí realmente a gente tá meio sem paciência mesmo, né? Tá bem difícil ter paciência. Depois de hoje, hein? Tá, menino, eu juro que eu tava em casa, eu tive que ir pro aeroporto pra vir pra cá. Eu em casa, 2-0, eu falei, oxe, eu vou pro aeroporto, agora tá tudo mar. Cheguei no aeroporto, falei, 3-2. Falei, gente, mas eu não deu tempo, é perto. Como assim, pro Japão? O que aconteceu, galera? Inédito, inclusive, essa derrota. Falei, senhor, não pode nem comemorar. Eu ainda postei comemorando, me lasquei. Não dá, gente. Hoje em dia tem que estar mais esperto. Mas é isso. Talvez a gente tenha que ter paciência também, na real, porque trocou de técnico 100 vezes. Não há seleção que consiga se firmar ainda com, né, agora o Ancelotti. Agora eu boto muita fé. Mas precisa de tempo, gente. É uma merda, mas a gente não consegue atropelar o tempo.